Boa noite, meus irmãos. Quero compartilhar mais uma mensagem de vida com vocês. Nós vamos ler a carta aos Hebreus a partir do capítulo 2, verso 1, que diz o seguinte: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades no plural, ouvidas para que delas jamais nos desviemos, né? Esse por esta razão, ele tem uma sequência, existe um contexto antecedente, né, que essa carta está sendo escrita. Então, vamos voltar um pouquinho. Que razão é essa? Vamos ler alguns trechos aqui, né, do capítulo 1, é uma sequência. Havendo Deus outrora falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, né? No Antigo Testamento ele usou os profetas, e agora tem falado através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora sim, vamos seguir a carta. Por esta razão, né, por Deus ter falado através da boca do seu Filho, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, né, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, agora falado pela boca do Filho, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, o Verbo se fez carne, né? É Deus encarnado falando com o homem, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, pelos testemunhas oculares, pelas pessoas que andaram com ele, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, né? Os sinais acompanhavam, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ora, meus irmãos, se no Antigo Testamento, né, a palavra que foi dada por anjos, que Deus usou seus profetas, ela foi firme, quanto mais agora pela boca do seu Filho. Como negligenciarmos tão grande salvação? Tem pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus e estão brincando com fogo eterno. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crer e foi batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Deus falou pela boca do Filho, Deus falou pela boca dos discípulos daquela época, e Deus continua falando. Eu sei que eu estou falando acerca dele. E tem pessoas que continuam ainda sendo seletivos, escolhendo e fazendo manobras com a palavra de Deus. Aqui o texto diz: com mais firmeza, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades no plural. O Evangelho não tem espaço de manobras. O Evangelho nós não escolhemos os retalhos que a gente quer. O Evangelho a gente não pega e fala: essa é a parte que eu gosto, essa é a parte que eu não gosto. A verdade é uma pessoa, o caminho é uma pessoa, a verdade é um pacote. Ele disse para nós comermos da carne dele e bebermos do sangue dele. Nós não podemos ser seletivos, porque agora tem sido falado pela boca do seu Filho. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele também ceifará. Se não tivesse visto, pecado não teria. Mas depois que a luz acende, Deus não se agrada daqueles que retrocedem. A carta aos Hebreus, se você entender a estrutura inteira, era pessoas que entenderam, discerniram e não quiseram a provocação do Evangelho e começaram a andar de ré e começaram a voltar atrás. E quem bota a mão no arado não olha mais para trás. O Evangelho é para que nós venhamos a crescer de consciência todos os dias, olhando sempre para o alvo. Eu enxerguei 3, depois eu começo a enxergar 4, 5. Conhecereis a verdade vos libertará, e ela nos liberta sempre. E eu não volto mais para trás. Depois que a luz acendeu, o 3 e o 4, eu não posso mais voltar para o 2. É sempre crescendo de consciência, tomando cuidado para não ir além das verdades e nem para ir aquém das verdades, mas para nós termos a nossa segurança e o nosso fundamento às verdades como um todo num pacote. Se Deus se tornou firme, a palavra que fora dada pelos profetas e através por intermédio de anjos,
quanto mais pela boca do seu Filho. Como negligenciarmos tão grande salvação? Que Deus abençoe a todos.